Oi, amoras! Vamos pintar essa linda máquina? Gente, eu amei fazer esse trabalho, ficou muito bonito. Eu gosto bastante dessas cores fortes e vibrantes. O barradinho é da Clésia Marta, crocheteira de mão cheia, parceira aqui do nosso canal, tá bom? Então, vamos fazer a pintura. Essa aqui é a parte 1. Já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Se você desejar adquirir, entre em contato comigo através do WhatsApp que está passando aqui na tela. A apostila vem 7 riscos, mais 2 de brinde e custa apenas R$ 20. Riscos em PDF com videoaulas gratuitas aqui através do YouTube. Vamos pintar? Então, amores, vamos começar a nossa pintura aqui. A gente vai começar fazendo o fundo, tá? Fundo é tudo que está por trás. Chão é o que está apoiado o objeto no desenho, tá? Para vocês que tenham mais dúvida, que não me acompanha, que é a primeira vez. Bom, para o fundo eu sempre uso um pincel pituar, tá bom? Esse que eu tô usando é da Condor 462, número 4. É o tamanho ideal e é o tamanho que vem no meu kitzinho da Flávia Artesã. Contato na descrição do vídeo para você comprar os seus pincéis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos usar um pratinho, tá? Para nos ajudar a mesclar essa tinta com mais agilidade. Vou usar também o clareador, tá? Nos meus fundos, eu gosto de utilizar clareador, porém, dá para fazer a pintura sem o clareador, tá? Só fazer com calma, dá para fazer sim, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou usar a cor aqui para fazer a parte do fundo, o azul Caribe. Se não tiver o azul Caribe, pode estar substituindo pelo azul bebê, o azul hortênsia e assim por diante, tá? Então, eu tenho o meu clareador aqui, ó, tá? Ó, vou pegar aqui um pouquinho Vou fazer uma misturinha aqui, ó, tá? Do azul Caribe com o clareador, ó. Tiro todo o excesso aqui no pratinho e eu vou vir aqui nessa parte de cima aqui. Então, eu venho aqui, ó, próximo dessas pétalas do girassol aqui, ó. Ó, e vem colocando. Se conseguirem não manchar as pétalas do girassol, tá? É o ideal. Por quê, gente? Porque esse azul aqui pode interferir na cor do girassol. A folha já não tem esse problema, tá bom? Então, ó, sempre que necessário, você pega um pouquinho do clareador, ó, pra dar aquela esfumada. Venho aqui, ó, abaixo aqui, ó, tá? Eu vou trabalhando com movimento circular. Quando eu vou afastando aqui, ó, afastando do desenho, eu vou tirando o pincel do tecido. Então, a pincelada vai ficando mais leve, ó, com a mão mais levantada, tá bom? Aí tem que lembrar, ó, que aqui também, ó, é uma parte que ela é vazada. Então, você vai tá colocando, ó, uma sujeirinha aqui, ó, nesses espaços aqui. Ó, movimento bem. Sempre vou lá pegando um pouquinho. Vem aqui nessa parte de cima aqui, ó. E eu vou colocar só uma sujeirinha de azul com clareador, tá? Pra ficar bem sutil. E assim a gente vai continuando. Na parte daqui, ó, eu venho clareador, azul Caribe, fazendo aqui essa parte de baixo, tá? Aqui, gente, ó, tem um pequeno espaço aqui, ó, entre os dois girassóis. Um que tá viradinho e o outro que tá mais aqui abaixo, ó. Então, eu venho colocando. Quando tem algum espaço, como aqui, ó, que esse pincel fica grande, a gente vem com um pincelzinho, tá? Chato e faz esses espaços aí, tá? Aqui a gente ainda vai entrar com uma segunda cor para dar um pouquinho mais de profundidade, tá? Ó, passo aqui subindo, ó, levando pra cima a sujeirinha. Aqui a folha não tem problema. Pegar um pouquinho do azul. Ó, puxo bem, esfumo. Tá? Venho nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo processo entre as folhas aqui, ó.
tá bom? Agora, a gente já vai começar com o tom mais escuro, pra dar um pouco mais de profundidade. Ó, vou colocar um pouquinho desse lado aqui também. Tem que ser bem pouquinho, porque o pincel, ele recarrega muito quando você vai direto na tampinha, por isso que a gente usa o pratinho. Com uma sujeirinha do azul que tá no pincel, ó, eu vou vir aqui na parte de cima. Não precisa muito, tá, gente? É só pra... Ó, tá? Agora, eu vou deixar o meu pincelzinho aqui de lado. Vou trabalhar com o pincel chato. O pincel chato, você pode usar aquilo que for mais confortável pra vocês, tá? Eu sempre gosto de utilizar a linha da Condor ou da Castelo, tá? E aí, a gente vai vir com o cinza lunar. Ó, com o cinza lunar, eu vou vir bem nesse cantinho, ó. E eu vou tá adicionando o cinza lunar aqui, ó. Tá? Nessas partes onde fica mais escondida. É a forma mais simples que eu tenho de falar pra vocês onde está colocando, tá? Ó, só ir observando os cantinhos. Qualquer dúvida, vocês vão deixar aí nos comentários. Já aproveita que a gente tá fazendo aqui, ó, esses cantinhos que demora um pouquinho. Já deixa aquele like aí, já vai anotando as cores, pra você fazer a pintura desse lindo projeto, tá? É uma pintura relativamente simples de estar fazendo, tá? Principalmente com esse passo a passo aqui, acredito que você não vai ter dificuldade de estar fazendo. Ó, venho aqui nessa parte aqui, ó, essa parte daqui de dentro, ela é vazada, tá? Então, eu vou preencher, ó, a gente já tinha colocado um pouquinho do azul. Venho com o cinza lunar para dar um pouco mais de profundidade. Já que não tem o cinza lunar, que cor que eu posso estar colocando? Gente, qualquer tom de azul mais forte um pouquinho, tá? Eu optei por um tonzinho mais fechadinho, mas vocês podem usar aquilo que vocês tiverem, tá bom? Ó, nesse de baixo aqui também eu vou passar, nos de cima nem tanto, tá? Que eles já não vão aparecendo tanto mais, só um pouco, ó. E tem que esfumar bastante, tá? Não tenha dó aí de esfregar esse pincel no tecido não, viu? Ó, venho nesse cantinho aqui, ó. Preencho tudo com cinza lunar. Tá? Preenchendo o cantinho. Se achou que o pincel tá grande, tá? O número 10, número 8, pega o tamanho 6, ó. Pego tinta sempre no canto e com o canto eu consigo colocar nas quininhas, tá? Porque o girassol, ele tem bastante dessas quininhas. E aí, é uma ótima forma de você treinar, usar o canto do pincel. Aqui, gente, tem uma arte do girassol, ó. Um cabinho, tá? Eu posso passar por cima dele, só não posso esquecê-lo de colocar depois. Tá? Ó, entre aqui algumas pétalas, eu coloco uma sujeirinha. Ó, coloco uma sujeirinha aqui, ó, próximo da agulha. Ó, puxo subindo. Ó, vem aqui, ó, entre as duas folhas também, ó, adiciono um pouquinho para dar profundidade. Ó, nessa curvatura aqui da máquina, ó, eu vou colocar só uma sujeirinha, vou trabalhar bem o meu pincel, de forma que vai, ó, ir esfumando, tá bom? Mesma coisa nessa curvatura aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó, próximo desse carretelzinho, também eu venho com a sujeirinha de nada. Essa parte aqui tá recebendo mais incidência de luz, então não precisa colocar muita tinta.
certo? Agora, a gente vai estar fazendo a parte do fundo, que é toda essa parte de baixo aqui, tá? Então, ficaram aqui alguns cantinhos aqui, ó. Ó, nessa região aqui ainda ficaram alguns cantinhos que a gente vai estar preenchendo com outro tom, tá? Certo? Agora, vamos fazer o fundo. Ó, eu não molhei o meu pituá, tá? Quem me acompanha já sabe que eu não molho o meu pituá após eu terminar aqui o fundo, ó. Quando eu venho fazer o chão, eu uso o mesmo pincel. Não importa se ele tava um pouquinho sujo ainda do azul, não tem problema. Eu tô vindo passando aqui, ó, gente, um pouco do clareador pra me ajudar a dar aquela boa esfumada, tá? Nesse chão aqui, ó, tá? Vamos trabalhar alguns tons aqui também, ó. Não esquecendo da sombra aqui da folha, tá? Eu estou trabalhando naquele Estilotex que já vem banhado, né? Que a gente chama de segunda linha. Ó. Então, fizemos aqui, colocamos um pouquinho do clareador para nos ajudar. E aí, a gente vai entrar com Siena Natural Fumê, tá? Vou pegar, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar a tinta aqui, ó, na tampa, e eu venho no pratinho dessa forma aqui, ó, tá? A minha tinta tá no restinho, então tá com os gruminhos, tá? Ó, fiz isso, eu vou vir aqui, ó, colocando em cima do clareador, ó. Esse clareador vai suavizar esse tom para ele não ficar muito forte. Com a mão muito leve, ó, eu tô vindo fazendo aqui, ó. Aqui, ó, quando chega aqui nessa direção, ó, que eu já tirei bastante tinta do pincel, ó, eu venho a pincelada na horizontal, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até a tinta do meu pincel se acabar, ó. Tá? Essas bordas aqui, ó, tem que ficar mais suave, certo? Vou lá no meu pratinho de novo, bato lá e venho aqui nessa parte, ó. Vou ali, ó, entre aqui próximo do girassol. Aqui a gente tem uma pétalazinha, como ela é amarela, se pegar um pouquinho em cima, não vai ter problema. Ó, venho trabalhando, ó, fazendo o preenchimento com o clareador. Ó, e depois que eu ver que já pegou a cor, eu venho, ó, na horizontal, ó. Aqui, ó, gente, eu vou só com a sujeirinha do pincel, ó, vou subindo até encontrar o tom de azul, ó. Pra lá e pra cá. Trabalha bem, tá? Se a borda aqui ficou marcada, ó, você vai lá no seu clareador, pegue um pouquinho e vem bem nessa borda aqui, ó, pra ela ficar suave, vai criar um degradê. Próximo ao desenho vai ficar mais intenso a cor. Quando eu vou afastando com essa tinta, ela vai suavizando e terminando assim, quase sem tinta, ó. Bem discreta, tá? Se por acaso a sua ficou marcada essa borda aqui, gente, de clareador, volta no clareador, pega. Se o seu pincel estiver com muita tinta, é só limpar no paninho ou lavar ele. E aí, você volta esfumando, ó. Sem preguiça, com bastante movimento, ó. Deixa eu tirar esses grumezinhos aqui de outra tinta. Com bastante movimento, ó, você vai esfumando esse trabalho. Reparem que... Deixa eu mostrar pra vocês. Reparem que deste lado o amarelo ficou mais intenso e de cá ele ficou mais suave, né? Por que de cá ele ficou mais suave? Porque se vocês repararem, ó, deste lado também, a minha iluminação ficou mais suave, ou seja, ela está incidindo nessa direção aqui, tá? Repare aqui, ó, que ficou mais intenso. Então, aqui eu tenho que seguir a mesma linha do que eu coloquei aqui, tá? Então, se aqui tem claridade, de cá vai ter sombra. Simples assim,
Um é o contrário do outro, tá? Aqui a gente vai estar colocando mais cor. Então, eu vou deixar o meu pincelzinho de lado, tá? E eu vou começar a trabalhar com um pincel chato, ó, da Condor, tá? Da Castelo, C522, esse aqui é o número 10. Eu vou trabalhar com o canto do pincel e com a cor sépia. Então, ó, com a tinta no cantinho do pincel, eu venho depositando aqui, ó, abaixo aqui das pétalas do girassol, ó, bem nos cantinhos, ó, e eu vou puxando pra fora, ó. Trabalho bem, venho aqui, ó, bem nessa lateralzinha, ó, tá? Vou marcar aqui a sombra da folha, só com a sujeirinha. Como a gente passou o clareador, esse sépia, ele não vai ficar muito intenso onde tem o clareador, tá? Vai ser mais fácil de você trabalhar com ele, tá? Aqui, ó, a folha, ela vai projetar uma sombra nessa direção, tá? Lembra que eu falei que aqui a sombra tá mais intensa? Então, nessa folha aqui, eu também vou caprichar aqui, tá? Depois que secar aqui, ó, pode voltar e retocar essa sombra pra que ela fique mais intensa, tá? E assim a gente vai trabalhando, ó. Aqui a gente tem uma pétalazinha solta, ó. Então, eu venho abaixo dela, ó, já coloco também um sombreado, ó. Ela vai sombrear nessa direção, do mesmo jeito aqui, ó. Tá? Sempre na horizontal. Vou trabalhando. E aqui a gente vai seguindo, ó. Temos outra folha aqui, ó. Então, eu faço um sombreadinho nessa folha, ó. Se precisar, pega o clareador para ajudar também, tá? Depende muito da quantidade de tinta que você pega no canto do seu pincel. Eu sempre pego menos tinta, mas se de repente você tiver a mão um pouquinho pesada, às vezes você carrega um pouco demais, né? E por isso a gente tem que ter pelo menos o clareador para ajudar nesses momentos, ó. Temos outra pétala aqui, ó. Então, eu vou marcar mais abaixo, ó. Marco aqui nessa direção, puxo, ó. Sentido da sombra mais intenso, ó. Tá bom? Eu vou marcar aqui, ó. Essa folha também, ela vai projetar um pouco de sombra, jogando pra lá, tá? E assim a gente vai fazendo. Agora, vamos pra cá. Ó, marco aqui, ó, uma pequena sombra abaixo da folha. Trabalho bem, ó, com pincelada na horizontal. Tá bom? Venho no cantinho. Ó, vou colocando aqui no cantinho, ó. Aqui tem umas pétalas desse girassol que tá virado, ó. Como ele tá encontrando aqui com a folha, ó, eu vou deixar ele mais intenso, esse cantinho aqui, tá? Venho aqui, ó, abaixo, né? Já vou me estendendo. Aqui também, ó, já vou colocar sombra definitiva, tá? E nessa aqui, ó, eu vou trabalhar aqui uma pincelada na horizontal, bem suave aqui, ó, o sépia. Tá bom? Aí, aqui, ó, eu vou medir mais ou menos deste lado para o outro lado. Se necessário, pega a régua, tá? Pra poder ficar bem retinho igual. Ó, pode usar a régua, igual eu fiz aqui, pra ficar retinho. Ó, faço a linha lá com a tinta, ó. E já venho rápido antes que essa tinta aqui seque, ó. Ó, esfumo aqui a sujeirinha. Lembrando que este lado tem que ficar mais claro, tá bom? Ó, com a ajuda do clareador aqui pra me ajudar. Tá? Ó, vou
vou sombrear aqui a folha, ó. Quando secar, se você achar necessário você retocar aqui, ó, essas sombras, pode voltar e refazer, tá bom? Ó, eu gosto de dar umas pinceladas assim, ó, soltas, retas na horizontal, justamente para marcar um pouco esse chãozinho, diferenciando assim do fundo, ó. Certo? Trabalha bem, certifique de que não ficou pontinhos brancos na sua pintura, que ficou tudo bem preenchido. Se ficou, volta e retoca, não tenha preguiça de voltar e retocar a sua pintura, tá bom? Ó, e tá pronto o nosso fundo e o nosso chão. Agora, a gente vai estar trabalhando a máquina. Por que a máquina? Porque a máquina, ela está por trás dos girassóis, né? Então, a gente vai fazer a máquina e depois as folhas, sempre fazendo o que está por trás primeiro. Ó, vamos fazer essa parte aqui, tá? Então, vamos começar por essa parte mais larga, tá? Eu começo passando um pouquinho da minha misturinha. Pra quem não sabe, eu uso uma misturinha de álcool e amaciante, tá? Se você quiser usar alguma coisa, pode usar. Se não quiser, não precisa tá usando, tá? Isso é questão de gosto. Dá pra fazer a pintura do mesmo jeito. No centro aqui, ó, eu vou pegar o branco, tá? Ó, pego o branco, coloco aqui, ó, nesta voltinha aqui, ó, e nessa parte central, ó. Tá? Arrastando bem aleatoriamente assim. Feito isso, eu vou limpar o meu pincel. Venho com amarelo ouro. Com amarelo ouro, eu vou colocar aqui, só para vocês poderem visualizar onde eu tenho que colocar, ó. Tá? Feito isso, ó, eu venho com o pincel de lado, ó, e vou, ó, mesclar, ó, jogar esse amarelo ouro para cima do branco, ó. Tá? Aqui eu puxo pra baixo aqui também, ó. O branco vai ser o meu ponto de luz, tá? Pra vocês poderem entender. A gente tá fazendo uma parte mais douradinha. Ó. Puxo pra cá. Certo? Limpo o pincel. Vou pegar cerâmica, ó. Venho bem aqui assim, ó, nesses 3 pontos e coloco 4 pontos. Limpo o pincel para tirar o excesso. Com o movimento com o pincel de lado, ó. Com o movimento de vai e vem, ó. Eu vou colocando, ó, o cerâmica, ó. Tem que ser um pouquinho rápido para não secar, tá? Eu coloquei aqui nos pontos só para vocês verem onde colocar. Mas não precisa colocar como eu fiz aqui, não. Pode ir adicionando um ponto por vez, ó. Certo? Agora, a gente vai trocar de pincel. Por quê? Porque eu preciso colocar aqui um pouquinho do sépia para dar profundidade, porém, esse pincel tá grande, tá? Como esse pincel tá grande, eu tenho que trabalhar com pincel menor. Vou pegar o número 6 aqui, vou pegar a cor sépia, só um pouquinho do sépia. Onde que eu vou pôr? Vou pôr aqui nessa parte de cima aqui, ó, e vou puxar pra cima do cerâmica que a gente colocou. Venho de cá, ó, e eu vou fazer o mesmo processo, ó. Puxo pra cima do cerâmica, ó. Venho nesse meio aqui onde eu botei o cerâmico, ó, e coloco uma sujeirinha. Ó, bem pouquinho, ó. Do sépia, tá? Ó, trabalho pra lá e pra cá algumas vezes, ó. Com uma esquinha do cerâmica, eu vou vir, ó. Como se eu estivesse fazendo um contorno aqui, ó. Tá, ó. Bem pouquinho. Nessa parte de dentro, ó, subindo. Movimento o meu pincel, porque é um contorno, gente, mas é um contorno esfumado. Eu não só faço a linha e deixo lá, não. Eu volto, ó, e esfumo
sem mover muito o pincel de cima dessa linha, ó. Mas eu esfumo, ó. Tá? Vou fazer isso, ó, na parte de fora também, ó. Ó, aqui eu vou ter que voltar e intensificar um pouquinho o CEP. Ó, com a mão firme, com o pincelzinho de lado. Tô usando o pincel 6, tá? A linha da Condor 421 é o pincel perfeito para você fazer esse detalhe aqui, ó. Venho até aqui embaixo, ó. Tá? Volto no CEP, ó, e vou retocar essa partezinha aqui, ó. Aqui também com CEP. Ó. Sujeirinha do pincel. Eu venho em cima onde eu botei o cerâmica. Ó, vou trabalhando. Se quiser colocar um pouquinho do sépia na borda, também pode pôr. Dá um ar mais envelhecido. Tá bom? Nessa parte aqui, a gente vai estar repetindo esse mesmo processo, tá? Então, ó. Passar a misturinha aqui, ó. Só que aqui, gente, ó, eu vou colocar branco mais centralizado aqui, o branco, ó. Tá? Depois eu vou vir com o amarelo ouro. Ó. Bem aqui nessa ponta do branco, ó. Esfumo pra cima do branco. Venho aqui, ó, e faço o mesmo processo. Dando aquela esfumada. Venho com cerâmica, ó, eu coloco um pouquinho em cima do amarelo ouro, ó. Ó, e vou puxando dos dois lados, ó. O cerâmico tem que tomar cuidado que ele tende a manchar onde você coloca ele, tá? Ó. Tá bom? E lá nesse cantinho aqui, ó, a gente vai colocar o sépia. Coloca o sépia. Puxa, ó, pra cima do cerâmica. Ó, já vou puxando o sépia pra fazer, sabe aquele contorninho que a gente fez ali no outro? Ó, fazer aquele contorno esfumado, como eu já expliquei, ó. Pincelzinho bem em pé, ó. Tá? Lembrando que é uma peça rústica, tá bom? Feito isso, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel ainda menor. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou pegar um 4 da linha da Condor 421, tá? E eu vou fazer essa partezinha aqui também, ó. Então, ó, branco, uma isca do amarelo desse lado e desse lado. Depois a gente vem com a isquinha do cerâmica, ó. Ó, bem pouquinho. E com uma isca do sépia aqui na ponta. Se você tiver dificuldade, quiser fazer isso aqui, ó, só com tons de cinza, tá? Simulando aí a parte prata, pode estar fazendo. Ou se quiser fazer de preto, também pode estar fazendo, viu? Isso vai muito do seu gosto pessoal. Agora, a gente vai pegar a cor preta, tá? Pra gente fazer o restante aqui.
Ó, vamos continuar com o pincelzinho... Com o pincelzinho 4. Eu vou preencher aqui, ó. Essa aqui é a parte interna. Tá? Vamos preencher bastante tinta para não ficar pontinho branco. Venho de cá também, ó. Vou preencher, ó, movimento bem o meu pincel. Tá? E aqui, gente, ó, tem tipo umas voltinhas, ó. Preencho também de preto, ó. Só preencher com calma, tá? Venho nesse, vou fazer o mesmo processo, ó, de preenchimento. Depois, se ficar algum pontinho, volta e retoque novamente. Venho nessa parte aqui, ó. Preencho de cá também, ó. Gruminho de tinta. Preencho. Essa parte aqui eu vou preencher de preto também. Ó, preencho deste lado, preencho do outro, ó. Depois que já tiver úmido, tiver só úmido, a pintura que estiver quase seco, eu posso vir aqui e dar uma pinceladinha de branco só pra dar uma leve, deixar aqui a parte do meio um pouquinho cinza, tá? Mas deixa o tecido sugar um pouco dessa tinta pra depois você vir e fazer isso. Ó. Ó, vamos aproveitar pra fazer aqui, que aqui também vai ter uma partezinha dourada, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui do meio, ó, o meu desenho aqui, gente, não ficou muito legal, porque eu não usei o risco pra... Eu fiz direto no tecido aqui, aí ficou... O lápis, ele não corre bem aqui, tá? Então, branco, nessa regiãozinha aqui, ó, que eu vou corrigir, eu venho com amarelo ouro, ó. Né? Amarelo ouro, ó. Amarelo ouro. Vou abrir meu cerâmica aqui, ó. Cerâmica. Ó, eu coloco um pouquinho em cima do amarelo ouro, ó, e aí eu dou aquela esfumadinha pra mesclar ali com o amarelo ouro, tá? Agora eu vou trocar de pincel, que esse pincel ele não é bom pra fazer acabamento. Eu vou pegar Condor 421. Deixa eu só achar ele aqui, gente, só um minuto. Achei. Condor 421, número 8, tá? E eu vou vir com sépia. Ó, lá de cima, ó, lá em cima ele é... Talvez não dê pra vocês verem que minha mão acaba ficando na frente, mas é arredondado lá em cima. E eu venho com a sujeirinha do sépia puxando, ó. Tá? O meu desenho aqui ficou um pouquinho diferente do de vocês, mas isso aqui não vai interferir em nada. É só você seguir aí, ó, o de vocês, tá? Ó. Sépia, jogo pra cima do cerâmica. Depois eu venho com sépia, ó. Bem aqui nessa voltinha, ó.
ó, pincelzinho de lado, ó, pra fazer esse contorninho aqui, ó. Tá? Feito esse contorninho aí, eu vou vir com o cabo do pincel, ó, e vou pegar o sépia, ó, e aqui tem tipo um parafusinho, tá, gente? Só um furinho assim, ó. Faço com o cabo do pincel mesmo, tá bom? E agora a gente vai estar preenchendo esse restante todinho aqui, gente, com preto, tá? Tudo com preto, preencher tudo com preto, tá bom? Então, ó, vamos pegar a tinta preta, pode usar o pincel que vocês quiserem. Esse passo eu não vou mostrar ele todo completo, porque eu não vejo necessidade, tá? Então, você vai pegar o pincel, ó. Pega aí o pincel 421 para fazer os acabamentos nas bordas, tá? E para o preenchimento, né? Que aqui vai bastante tinta, você pode usar um pincel que tenha mais cerdas, tá? Somente as bordas você faz com pincel de acabamento, que são os da Condor 421, tá? Aí você escolhe o melhor tamanho que você gosta de trabalhar, sempre lembrando que pincel você não pressiona ele para trabalhar com ele. Se você pressionar, as cerdas dele vai estragar muito rápido, tá? Então, você tem que aprender a trabalhar com ele em pezinho, ó, até para ele deslizar melhor, tá bom? Então, assim, ó, vai fazendo o contorno, preencher tudo, gente, tudo bem preenchido. Lembrando que o preto requer preenchimento bem caprichado, porque o preto, ele tende a secar e ficar fosco, tá? Então, ó, muita tinta. No preto não precisa passar diluente, não precisa passar clareador, nada dessas misturinhas, tá? Só tinta preta, ó. Se sua tinta tiver muito grossa, coloca um pouquinho de soro fisiológico e só, tá? Preenche bem para fibra ficar bem preenchida. Eu vou fazer o meu aqui, tá? E vocês façam o de vocês aí. Olha, Amora, tudo preenchido, ficou só essa parte que a gente vai fazer dourado, mas eu vou fazer depois. Por quê? Porque aqui ainda tá molhado, tá? E toda vez que a gente trabalha esse tom preto, é bom aguardar secar, tá? Depois que secar, você vai voltar, olhar se não tem nenhum pontinho que ficou branco para você poder tá retocando, tá? Enquanto isso, vamos pegar aí um pincelzinho maior que você tiver. Eu vou pegar a Castelo, esse que é o número 14, tá? E, gente, eu vou pegar um tom de cinza, tá? Pode ser o cinza claro ou até mesmo o branco enquanto a pintura tá úmida. Mas se você for fazer com a pintura seca, você utilize um tom de cinza, tá bom? Então, no desenho, tem um detalhezinho que você pode estar adicionando, ó. Eu vou pegar aqui o cinza de um lado só do pincel e eu vou vir aqui, tá? Ó, com a tinta para cima, ó, eu vou fazer esse tracinho, ó, com a tinta para cima, ó. Que tem um grumezinho que atrapalha a gente na hora de fazer, ó. Tá? Eu vou fazer como se fosse só uma iluminação ali pra marcar um pouco, tá? Venho de cá, ó, eu vou fazer o mesmo processo, tinta para baixo agora, ó. Ó. Vou corrigir ali que eu saí fora, tá vendo? Porque eu tô usando o pincel maior, depois eu volto e corrijo. E aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, vai ser um pouco mais intensa, ó. Aqui também, desse ladinho, ó, coloco esfumo, limpo o pincel e eu venho cá nessa borda aqui, ó. Ó, e eu vou suavizar essa linha da parte de dentro, tá? A outra linha fica mais marcadinho, tá bom? Na parte daqui, ó, eu também vou fazer isso, ó. Marco, ó.
Puxo, ó. Tá, ó. Puxo desta forma, assim, tá? Deixo secar, se precisar, vou retocar qualquer detalhe. Venho aqui, ó. Também, ó, eu vou sombrear aqui um pouquinho, porque justamente para ressaltar que a parte da agulha está para baixo, tá? Aqui também, ó, coloco uma sujeirinha, bem pouquinho, tá bom? Então, secando, tem que voltar e retocar tudo. Eu saí um pouquinho da linha aqui, então vou vir agora com o pincelzinho menor e vou corrigir isso, tá bom? E essa foi a nossa primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Te espero lá na segunda parte, depois de você deixar o like e um comentário na parte 1, que é essa daqui. Te convido a assistir a próxima parte agora, que está logo abaixo deste vídeo.